Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos ilumine. Amém. Me ocorre agora uma coisa muito maravilhosa. É exatamente o refrão do salmo que nós acabamos de repetir agora. Com alegria bebereis do manancial da salvação. É exatamente isso que vai acontecer, que está acontecendo conosco e que vai durar até o final desta celebração. Nós estamos bebendo com alegria do manancial da salvação. Aliás, esta noite de hoje, esta liturgia de hoje, ela é a liturgia por excelência, a celebração, mãe de todas as celebrações. É exatamente nesta noite santa que nós proclamamos então a ressurreição de Jesus. E o evangelho de hoje vem coroar exatamente tudo isso que eu estou lhes dizendo. Estava eu pensando que quando Jesus passa pela vida de alguém, ele passa e fica. Quando nosso Senhor passa por uma vida, ele fica. Só não fica se eu não quiser. Mas se eu quiser, ele fica. Então, já que nós vamos falar sobre ressurreição, eu vou dizer na prática também como acontece ressurreição. Uma cidade ou numa cidade que talvez não seja tão muito conhecida por nós, mas é ela quem dá o sentido ao nome de Maria. Maria nasceu em Magdala. Nós a chamamos de Maria Madalena. Maria de Magdala. Então lá em Magdala existia uma Maria. E pelo que nós conhecemos sobre ela, ela não era flor que pudesse ser cheirada. Era uma mulher meio confusa, desequilibrada, desordenada. Tanto que nós aprendemos pela palavra do Senhor que ela tinha 7 demônios. Então, quando eu penso em uma pessoa com 7 demônios, eu só penso que essa pessoa já tinha morrido e era um morto ambulante. Porque quando a gente vive longe da graça de Deus, a gente é morto que perambula. Ora, então eu só posso pensar que Maria de Magdala era uma morta que perambulava por aí. Nas ruas de Magdala não era difícil ver uma morta perambulando. Era Maria, que nós a chamamos de Madalena, morta. Mas o Senhor Jesus, que veio do céu para nos tirar exatamente das garras de Satanás, desde toda a eternidade, ele tinha pensado em Maria. Já vou logo dizendo que desde toda a eternidade, eu fui pensado por Deus e você também. Então, desde toda a eternidade, Deus já sabia tudo o que iria acontecer com Maria de Magdala.
E aí, porque estava dentro dos projetos de Deus, nosso Senhor Jesus foi ao encontro de Maria. A gente até pode pensar que alguém deve ter levado Maria até Jesus, que alguém deve ter feito essa ponte, mas eu quero logo dizer que foi Jesus que foi ao encontro dela, porque já estava no coração dele esse propósito. Ele foi ao encontro dela. Então, mesmo que alguém a tenha levado até Jesus, quem primeiro deu o passo foi Jesus. E aí, eu vou agora só conjecturar. Eu vou imaginar o encontro de Maria de Magdala com Jesus. Ela tem 7 demônios. Então, eu olho para ela e vejo uma mulher meio que desfigurada, os olhos parecendo olhos de doido. Podia ser até muito bonita por fora, mas ela estava um cadáver por dentro. Ela tinha 7 demônios. Agora, como Jesus não para absolutamente na casca, mas ele vai para o conteúdo, o que foi que Jesus viu quando ele olhou para Magdala, para Maria de Magdala? Ele viu tudo aquilo que ela podia ser. Isto é o grande diferencial de Deus, é que Ele olha para mim, olha para você e diz assim: eu estou vendo tudo que você pode ser, se você se abrir à minha graça. Já estou vendo. E aí Jesus olhou para Maria, e quando ela viu aqueles olhos de Jesus, ela pensou assim: eu nunca vi um homem com esses olhos, nunca, eu nunca vi. E aqueles olhos de Jesus devem ter penetrado de tal maneira nos olhos de Maria, que ela ficou impactada com aquele olhar. E Jesus, eu penso, que deve ter dito para ela: mulher, até agora tu viveste na morte, mas eu vou devolver a ti a vida que tu perdeste há muito tempo. E com uma só palavra, nosso Senhor Jesus tirou Madalena da morte e a trouxe à vida. Ele só fez dizer assim para os 7 demônios: saiam agora dela. E eles partiram. E Madalena ficou como uma criança que acaba de nascer, porque saindo os 7 demônios, na saída dos 7, já estava também o perdão de Deus derramado sobre ela. Então, Madalena ficou aquela mulher que Deus esperava dela. Foi naquele dia do encontro com Jesus. O olhar dele tomou o olhar dela, e ela ficou encantada. E a partir daquele dia, ela não conseguiu mais sair de perto dele. Ela não saiu mais de perto dele. E aí eu estava contemplando isso daqui, e eu descobri 3 coisas maravilhosas em Madalena, que significam ressurreição. E eu gostaria muito que nós que estamos aqui fazendo essa celebração acontecer, e todos os que estão em casa, pudéssemos aprender com Madalena hoje essas 3 coisas muito importantes. Elas têm cheiro de ressurreição. Primeira coisa incrível que eu vi em Madalena, depois que Jesus olhou para ela: ela se transformou em uma mulher muito grata a Deus. Grata. Tudo em Madalena era gratidão.
Tudo em Madalena era gratidão. Observem as atitudes de Madalena até o último instante da vida de Jesus, que vocês vão ver que a atitude dela era a atitude de quem tinha uma gratidão imensa. Maria era grata a Deus, era grata a Jesus, porque ele tinha tirado dela 7 demônios e tinha dado a ela a vida que ela não tinha, e por isso o coração dela era cheio de gratidão, coisa que nós precisamos aprender, que a gente não sabe muito bem ser grato. Obrigado, muito obrigado. Olha a minha gratidão, e não é somente uma palavra que sai da minha boca, são as atitudes que revelam o tamanho do meu reconhecimento por tudo aquilo que você fez por mim. Atitude, porque eu, por ser educado, posso apenas dizer para você, obrigado, mas não há atitude de gratidão, apenas uma palavra que sai movida pela minha educação doméstica. Obrigado. Madalena não, ela era grata, então ela passou a servir a Jesus, porque havia nela uma gratidão imensa. É assim que eu vejo, quando a gente é grato, a gente quer servir ao outro de qualquer maneira, para dizer, é por tudo que você fez por mim, é para mostrar a minha gratidão, por tudo que você foi e é. Gratidão. Outra coisa que eu percebi em Madalena é que ela passou a ser uma mulher apaixonada. Ela tinha um amor por Jesus, ela tinha uma paixão por Jesus, que não demora muito para a gente perceber. Mesmo que os evangelhos não falem quase nada sobre Madalena, mas quando a gente começa a observar como ela estava e onde ela estava, inclusive na cruz com Cristo, quando todos os apóstolos se mandaram, exceto João, nós logo vemos que a atitude dela era de gente que amava, É o evangelho de hoje. No de hoje, eu encontro a gratidão, eu encontro a paixão, e encontro também a terceira virtude que direi já já. Era madrugada e ela não tinha nem dormido. Não tinha dormido porque a saudade consumia o coração dela. A gente sabe que só se sente saudade de quem se ama. E como ela era apaixonada por Jesus, ela não tinha pregado o olho. Desde quando Judas Iscariotes traiu o mestre com um beijo e o Senhor Jesus foi preso, ela não tinha mais dormido. Era impossível dormir. Como ela podia dormir? Vendo o mestre dela nas mãos dos inimigos. Então, ela não conseguia dormir. Não conseguia dormir. E aí na noite, ou melhor, na madrugada do domingo, ainda escuro, sabendo que ela corria perigo, a paixão a fez sair de casa para ir até o túmulo de Jesus. As mulheres que estavam com ela amavam também a Jesus, mas eu penso que foi ela quem disse para as mulheres: vamos até o túmulo. Madalena, Maria, essa não é uma ideia muito boa. Vamos ao túmulo, vamos comprar perfume e vamos ao túmulo. A gente pede a alguém, imagine se isso seria possível, claro que não. A gente pede a alguém para remover a pedra que é muito grande, e a gente coloca perfume no corpo de Jesus. Tudo isso é doideira de quem ama, porque elas não podiam ir
para o túmulo. Elas não podiam, mas elas foram. Então, ela é grata, ela é apaixonada, e porque ela é grata e apaixonada, ela é destemida. Já viram que quando a gente ama, a gente fica ousado? Já viram que quando a gente ama, a gente fica ousado? A gente começa a ter uma força que é uma coisa incrível. A gente faz cada doideira quando a gente está apaixonado, que é um negócio impressionante. Por isso que ela saiu de casa de madrugada, num clima muito delicado para ela, para as mulheres e para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, mas ela nem quis saber que tinha clima difícil. Doideira de quem ama. A pobrezinha estava tão morta de saudade, tão apaixonada pelo seu mestre, que ela achava que tudo seria possível. Eu vou falar com os guardas, eles vão remover a pedra, nós vamos entrar, vamos colocar perfume e depois a gente volta. Tadinha, quanta doidice. Isso não seria possível nunca. Mas quando a gente ama, a gente pensa que tudo é possível. Tudo é possível. Frei, o senhor pode abençoar as nossas alianças? Posso. De noivado? Sim, senhor. E eu, besta, quanto tempo vocês têm de namoro? 3 meses. 3 meses? E vão noivar? Nós estamos tão apaixonados, eu descobri que ela é a mulher da minha vida. E eu cá dentro de mim, meu Deus, que besta. É a doideira da paixão. Porque uma pessoa que raciocina bem, não vai fazer uma doideira dessa. Não vai, nunca. Mas já vi muita gente fazendo isso. É a paixão. A paixão é assim, nos faz muito ousados, destemidos, corajosos. Em outras palavras, doidos. Doidos. O comportamento de Maria Madalena era um pouquinho de tudo isso. Grata, apaixonada, destemida. E por isso, meio que lelé da cuca. Já viram que tudo isso tem cheiro de ressurreição? Esse episódio todinho de hoje tem cheiro de ressurreição. Da ressurreição de Cristo, da morte para a vida, e daquilo que ele fez em Maria de Magdala. Ela ressuscitou. E aí, quando elas chegam ao túmulo, já com tudo esquematizado na cabeça, elas se dão conta de que a pedra estava fora do lugar e não tinha ninguém por perto, e elas ficam meio que sem saber o que fazer, mas o amor as levou para dentro do túmulo. E quando elas entraram, segundo o evangelista Marcos, elas encontraram um rapaz. E esse rapaz não era nenhum galileu, era um anjo. E quando o anjo as viu, perguntou para elas: o que vocês estão procurando? Que coisa linda isso daqui. O que é que vocês estão procurando? É a Jesus crucificado? É a Jesus crucificado? Porque elas foram atrás de quem? De Jesus crucificado. Vocês estão procurando Jesus crucificado? Sim, senhor. Sim, senhor. Aí o anjo deu a mais bela notícia que eu quero dar para vocês também. O anjo disse: ressuscitou. Olha o lugar onde ele estava, está vazio. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Estão procurando Cristo crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. É por isso que eu sou padre, porque ele ressuscitou e não está mais ali. É por isso que nós não somos doidos
por acreditarmos nele. Porque ele ressuscitou e não está mais no túmulo. E essa é a razão da nossa fé. Ele ressuscitou e com ele a gente ressuscita todo dia. E lá no fim de tudo, ele vai ressuscitar nosso corpo também. Já pensaram? Esse corpo aqui, que vai ser consumido, que vai virar pó, no último dia, Deus vai me devolver o meu corpo glorificado. Só existem no céu 2 corpos glorificados: o de Jesus e o de Maria. Jesus já antecipou a ressurreição da mãe. Ela está no céu já de corpo e alma. Só existem no céu 2 corpos glorificados: o dela e o dele. Só que um dia nossos corpos também ressuscitarão. E aí, quando não houver mais dor, mais sofrimento, mais morte, mais nada, nós vamos viver ao lado de Deus para sempre, mas com o nosso corpo glorificado. Os católicos, porque não estudam, não sabem muito bem isso, mas a gente reza no credo isso, e a gente nem sabe o que é que a gente está dizendo. Creio na ressurreição da carne. É isso daqui. Um dia, nosso corpo será glorificado. O corpo glorificado, ou um corpo glorificado, é um corpo completamente diferente, mas é o meu corpo. Não conhece limites. Jesus entrava no cenáculo com as portas fechadas. Não conhece mais limites o corpo glorificado. É um corpo que reluz. Por isso que os anjos, quando aparecem, a gente sempre, por aquilo que a gente escuta, a gente sabe que quando eles aparecem envoltos em luz, não é? Nosso corpo glorificado terá essa luz que é própria dos que já estão na glória, junto de Deus. Um dia, nós vamos também, como Jesus, vamos ter a graça de ver nossos corpos glorificados. Por enquanto, essa bagaceira daqui. Depois, tudo isso será transformado. Tudo isso vai ser transformado. Por ora, vamos nos esforçar para ressuscitar todo dia. Todo dia. Todo dia e todo dia. Cada vez que a gente melhora, é sinal de ressurreição para nós. Por isso eu desejo que, olhando para Maria de Magdala, a gente se anime a melhorar de vida, para que a gente possa ressuscitar com Jesus. Amém.